Para falar um pouco sobre esse financiamento de campanha, nós conversamos agora com o cientista político e analista de risco político, Creomar de Souza. Creomar, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Você viu que eu já preparei o terreno aqui para a sua fala, para a gente entender um pouquinho sobre financiamento de campanha. Por que é necessário existir, então, um financiamento público de campanha? Luciana, primeiro de tudo, um prazer falar com você, falar com o Sidney. Hoje eu aproveitei que da última vez o Sidney me permitiu vir sem gravata, então estou na sexta também sem gravata para que a gente tenha uma conversa mais eficiente. Então, Luciana, eu creio que um primeiro elemento que a nossa audiência tem que entender é que há um processo ou uma tentativa de construção de processo na democracia brasileira que parte de uma premissa que me parece muito boa, que é a ideia de que o Estado, a partir de determinados recursos, crie condições que sejam minimamente iguais em termos de competição eleitoral. Isso, em termos de princípio, significa o quê? Significa que candidatos ricos não terão uma larga vantagem em comparação a candidatos que não sejam ricos. E isso, em termos de princípio, é bom e funciona, inclusive, em democracias que são mais robustas que a democracia brasileira. Aonde se coloca a dificuldade, no caso brasileiro, na atual conjuntura? A dificuldade se coloca no fato de que, no caso do Brasil, a posse destes recursos acaba sendo muito discricionária por parte do presidente do partido. Então, se você não tem, em termos de princípio, uma distorção do ponto de vista externo, essa distorção começa a se apresentar internamente na vida partidária de cada uma das legendas, fazendo, por consequência, que a gente tenha alguns desbalanceamentos que resultem depois, no resultado eleitoral, em representações que são menos expressivas daquilo que seria os marcadores de diversidade do povo brasileiro. Por exemplo, nós temos um número menor de mulheres do que, geograficamente, as mulheres representam na população nacional. Nós temos um número menor de grupos étnicos que são não brancos do que aquele que se representa em termos de estatística oficial. Eu acho que esse é o nosso bom ponto de partida para a gente conversar aqui. Professor, com gravata ou sem gravata, sua elegância está mantida, então vou seguir o relator. A minha pergunta é a seguinte: quais os tipos de fraude podem ser cometidas, mesmo com essa tendência, né, que se tem de buscar transparência, buscar equilíbrio, né, entre os disputantes? E como que o eleitor pode fiscalizar esses gastos? Sidney, essa é uma pergunta excelente. Eu creio que um instrumento que pode gerar fraudes ou dificuldades na prestação de contas eventual do uso dos fundos públicos para a campanha eleitoral é a construção daquelas famosas candidaturas de laranjas, né? Isso quer dizer, você coloca a pessoa na nominata partidária, em termos oficiais, essa pessoa recebe um pedaço de recursos dos fundos para fazer a sua campanha, mas, de fato, ela não tem uma campanha girando. Isso é feito, inclusive, e esse me parece ser um ponto interessante, não só do ponto de vista contábil, que é um risco quando a gente está falando do uso do recurso público, mas é feito também em algum sentido para que os partidos passem para a justiça eleitoral a ideia de que eles estão cumprindo determinadas normativas no que dizem respeito, por exemplo, ao número de candidaturas femininas, ao número de candidaturas de pretos e pretas, e isso vai criando uma conjuntura que, ao final do dia, me parece lembrar uma expressão que é muito típica da história do Brasil, que é a ideia do se obedece, mas não se cumpre. Isso quer dizer, você cria um formalismo para determinadas lógicas, mas, de fato, essas lógicas, ao fim do dia, vão sendo objeto de escrutínios que são outros. O Creomar, a gente trouxe ainda há pouco aqui uma tabela dizendo entre o universo de mais de 3 mil candidatos, a gente tem cento e poucos candidatos, se eu não me engano, 140 candidatos nessa tabela, que a gente poderia dizer que são candidatos mais pobres. Todos os outros são milionários e temos até um bilionário nessa lista. Qual é a importância de estabelecer limite, por exemplo, como nós vimos, e eu mostrei ali o limite de 10% para o teto de cada candidatura, nesse universo de gente milionária e bilionária se candidatando, o limite do que a pessoa tem que colocar na sua própria candidatura, ou seja, o autofinanciamento e também o limite para o financiamento privado, né? Então, Luciana, nessa pergunta em específico, o que a gente tem em termos de tese da Justiça Eleitoral é a tentativa de criar eleições que sejam mais limpas, transparentes, justas e equânimes possíveis.
Imagina o seguinte, imagina que nós teremos ali uma concorrência, eu vou usar aqui o termo condomínio, que aí ninguém se ofende e fica mais fácil. Eu e você vamos concorrer a síndico do condomínio em que moramos, por exemplo. Você tem um patrimônio que é 10 vezes maior que o meu. E aí nós sabemos que as campanhas no século XXI são muito dependentes de TV, de rádio, mas também de internet. E você pode usar o seu patrimônio pessoal para criar uma estrutura que é muito maior que a minha, inclusive me atacando, né? Mas de fato sem oferecer conteúdo acerca daquilo que você efetivamente quer produzir para o futuro do condomínio. De outro lado, por melhor que sejam as minhas propostas, como eu não tenho os recursos financeiros para isso, as pessoas não vão tomar conhecimento. E aí a gente precisa fazer aqui um reparo, se vocês me permitem, sem querer alongar o tempo, que foi muito bem tratado nas reportagens prévias, tanto por você quanto por Sidney. Por que chegamos a essa situação em que utilizamos financiamento público para a vida político-partidária? Porque em determinado momento a sociedade brasileira se chocou com o fato de que o uso de financiamentos de outras ordens geravam um enorme desvio na conduta dos homens e das mulheres públicas. Então, a tentativa aqui, o desejo da justiça eleitoral é de fazer com que a eleição seja o mais justa possível, por assim dizer. Agora, doutor Clomar, tem um outro aspecto que é a prestação de contas, né? Depois que tudo termina, às vezes até os partidos não têm notas fiscais, vão buscar essa documentação, contratam escritórios de advocacia e contadores para fazer aquele trabalho, quando deveria ter sido feito isso no andamento do processo. O Tribunal Superior Eleitoral não pode determinar aos TREs que faça esse acompanhamento mais próximo para evitar gargalos e desperdícios? Então, Sidney, esse é um ponto muito interessante. O que nós temos observado da conduta da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral de Contas, em específico nessa temática? É que a lógica de prestação de contas não é montada para punir os partidos. O que isso significa dizer? A Justiça Eleitoral tem partido de um princípio que é uma tentativa de educar as lideranças partidárias acerca da importância dos recursos, de quão estratégicos esses recursos são em um ambiente de escassez de recursos públicos, por assim dizer, e tem tentado mostrar aos partidos que, uma vez que a prestação de contas tenha dificuldades de ser feita, ou que ela não é convincente, os partidos, de fato, têm recursos bloqueados pela Justiça Eleitoral. E este é um fenômeno que nós conversamos pouco em determinado sentido, mas que é bastante recorrente. Nós temos, inclusive, partidos que têm muita robustez em termos de representação, com dificuldades para o desembolso de recursos, porque falharam em algum momento. Isso tem gerado, ao longo do tempo, uma melhoria desses processos, mas que, em algum sentido, obviamente, é dependente também da parceria das próprias lideranças partidárias, porque elas recebem os recursos e são elas que fazem as distribuições para os seus devidos candidatos. Muito bem, vamos agradecer a Cleomar de Souza, cientista político, nosso convidado, e até o nosso próximo encontro. Boa tarde para o senhor e bom fim de semana. Obrigado, Sidney. Sempre um prazer conversar contigo, com a Luciana e com a audiência da CNN Brasil. Um abraço. Obrigada, Alegria Cleomar. é nossa.